dia a todos. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um kit de sobrevivência para a mente de todos nós, para a gente usar a partir de hoje, principalmente para o futuro. Eu queria começar me apresentando. Eu não sei se todos conhecem, mas eu sou a Alana Lijá, sou psicóloga, como ela falou, e sou host hoje do Psicologia na Prática. E eu tô falando semanalmente com milhares de pessoas sobre como construir uma vida mais leve na prática, usando ferramentas da psicologia. E falando em ferramentas, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A gente vai falar sobre um kit de sobrevivência, mas antes eu queria trazer um contexto de como o Brasil se encontra. Vocês devem ter ouvido muitos dados e a gente não está vivendo um cenário nada fácil. A gente tem algumas preocupações grandes com a saúde mental, principalmente de jovens universitários. Eu sei que a maioria que está aqui hoje está nesse ambiente acadêmico. E o suicídio já é a terceira causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos, estendendo até 29 anos também. E a gente sabe que, além disso, os quadros de saúde mental, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, também um dos países mais deprimidos do mundo. E um dado que tem muito a ver com esse contexto é que 1/3 dos universitários, ou seja, 1 a cada 3 universitários, sofre com transtornos mentais de depressão, de ansiedade. Ou seja, nesse ambiente aqui, muitos de vocês, eu acredito que têm sofrido com sintomas e questões de saúde mental. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso. O contexto da universidade, que deveria ser um espaço de descobertas, de aprendizado, de amizades, muitas vezes se torna um ambiente adoecedor. Eu acredito que vocês podem se identificar comigo. A gente vive em um contexto de muita pressão por desempenho, por resultados. Muitos de nós acordamos já de manhã cedo, sendo bombardeados com um monte de mensagens de WhatsApp, de pressão da família, trabalho na faculdade, pressão com o futuro, o que eu vou fazer da minha vida depois da faculdade, e até preocupações com o planeta, né? O que vai acontecer com isso tudo? Será que eu devo formar uma família ou não? E a gente, somando a tudo isso, é uma das gerações mais conectadas à internet. A gente vive constantemente se comparando a nossa vida ao redor. A gente vive constantemente hiperestimulados, né, com um tanto de telas, e isso tudo tem causado ainda mais adoecimento. O Brasil também é o segundo país com mais casos de burnout no mundo. Isso mostra que esse adoecimento não é só no contexto da universidade, mas ele acompanha o jovem profissional para depois da faculdade, para o trabalho. E a gente tem visto como o trabalho também é um ambiente que, mais uma vez, a gente não tem conseguido se relacionar muito bem. E eu quero trazer para vocês aqui hoje, é claro que não é a solução para tudo isso, mas a saúde mental, ela não é mais um luxo, é uma necessidade. E por isso eu fiquei pensando muito sobre como eu poderia trazer de uma forma muito prática para vocês algumas habilidades essenciais que a psicologia e a ciência contemporânea têm mostrado como essenciais mesmo para que a gente possa construir mais saúde mental e para que a gente possa cuidar da nossa mente, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente. Então hoje, de uma forma simbólica, eu quero trazer para vocês aqui 5 itens de um kit de sobrevivência psicológica. E esses itens do kit, eles são simbólicos, mas eu quero muito que vocês saiam visualmente imaginando como se cada um aqui tivesse uma mochila e fosse sair daqui com esse kit montado que vai nos ajudar a construir uma vida com mais saúde mental. E o primeiro item desse kit é, que eu já dei um spoiler aqui, o termômetro emocional. Então, o primeiro item desse kit é um termômetro. E esse termômetro, ele nos lembra da capacidade que a gente tem de regular as nossas próprias emoções. A autorregulação emocional, carregar essa habilidade tão importante, vai fazer com que você não sucumba dentro de você mesmo. Muitas vezes a gente está sofrendo, mas a gente não sabe nomear aquilo que a gente sente. Algo que deveria ser tão simples, tão básico.
Mas muitas vezes a gente não sabe dizer se a gente está ansioso, se a gente está triste, se a gente está estressado, ou eu estou irritado, ou eu estou simplesmente cansado. Nomear as nossas emoções é o primeiro passo para que a gente possa regular o nosso sistema nervoso. E depois disso a gente precisa saber o que fazer com essas emoções. O que eu faço com essa ansiedade? O que eu faço com essa tristeza? Muitas vezes a gente vive refém das nossas próprias emoções, fazendo aquilo que as nossas emoções pedem que a gente faça, mas nem sempre essas ações ou esses comportamentos estão nos ajudando a construir a vida que a gente deseja. Então, construir a vida que a gente deseja vai requerer que a gente esteja consciente das nossas próprias emoções e que a gente saiba como direcionar essas emoções e regular essas emoções rumo a construir a vida que tem a ver com os nossos valores, uma vida que tenha sentido para todos nós. E a gente faz isso parando, claro, para nomear, para reconhecer, parando para respirar. Se você está me ouvindo agora, você pode até dar uma respirada e perceber que enquanto você está aqui, a sua mente não para, os seus pensamentos fluem, as suas emoções estão aí. E a gente pode aprender a fazer isso no nosso dia a dia. É um treino, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. A segunda habilidade e o segundo item desse kit é um óculos. Mas é um óculos de empatia. A empatia é uma habilidade emocional, social, extremamente importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Um mundo em uma era de cancelamento, um mundo onde tudo é tão polarizado, um mundo em que muitas vezes a gente está interessado só no nosso lado da história. E a gente vive, às vezes, vidas inteiras com mágoas, com ressentimentos, com narrativas de vitimismo dentro da nossa mente, histórias que a gente conta pra gente mesmo, que se a gente conseguisse usar esse óculos com eficiência, a gente poderia ver aquilo que o outro pensa, por que ele age como ele age, qual é a história de vida que faz aquela pessoa agir dessa forma e eu agir de outra, pensarmos de formas diferentes. A psicologia tem trazido estudos sobre o que faz mais diferença na felicidade das pessoas e um dos índices que faz mais diferença é justamente os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de se conectar, de se sentir pertencente, de fazer parte de um grupo, de se sentir conectado com outras pessoas. E a gente não consegue fazer isso com excelência se a gente não é empático, se a gente não usa esse óculos. Então é um convite para todos nós sairmos de casa com esse óculos dentro do nosso kit. E o terceiro item é uma mola. Essa mola interna, essa mola tem a ver com a habilidade da resiliência, que também tem sido muito estudada na psicologia como uma habilidade essencial, porque a verdade é que, como psicóloga, eu não tenho como prometer para ninguém, nem para meus pacientes, nem para vocês, que a nossa vida vai ser fácil, ou que a gente vai ter todas as oportunidades, todos os privilégios, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai enfrentar lutos, que a gente não vai ter situações difíceis, porque todos nós vamos ter. Mas o que vai fazer a diferença para que a gente resista a tudo isso é a nossa resiliência. E a resiliência, ela também é desenvolvida nos momentos difíceis. Então, para que a gente possa dar sentido para a nossa vida, para que a gente possa cair, mas levantar, a gente precisa dessa mola interna. A gente precisa olhar para as nossas dificuldades, não necessariamente vendo elas como positivas, mas entendendo que até dos momentos mais difíceis, a gente consegue extrair um aprendizado, um crescimento. Então, esse terceiro item do nosso kit é a mola. E o quarto item é um filtro. Mas não é um filtro qualquer, é um filtro mental. A gente vive em um momento onde a gente é bombardeado com informações, com notícias, né? O tempo inteiro existem informações externas chegando até nós. O nosso cérebro, ele sofre com isso. E se a gente não tiver um filtro para que a gente faça uma curadoria daquilo que pode chegar até a gente, que tipo de conteúdo a gente vai consumir, que tipo de pessoas a gente vai ouvir, e mais, um filtro também nos ajuda a filtrar a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa é verdade, nem todo pensamento que a gente tem é útil, nem tudo que passa pela nossa mente deve ser levado adiante. E quando a gente tem um filtro, esse senso crítico que faz a gente perguntar pra gente mesmo,
esse pensamento ele é verdade? Existem evidências disso? Eu sou mesmo um fracasso? Eu sou mesmo insuficiente? Ou será que é uma história que eu aprendi a me contar, que eu aprendi com alguém que me contou? Então é muito importante que a gente carregue esse filtro e esse questionamento diariamente para que a gente possa entender se tudo aquilo que está passando pela nossa mente vale a pena estar ali ou não. Porque por trás dos nossos pensamentos, da nossa mente, existe aquele que pensa. Tem o pensamento, tem o pensador, e nós somos aqueles que escolhemos o que a gente vai manter e permanecer na nossa mente. E depois disso a gente tem o último item do kit, mas o que eu mais gosto e que eu mais tenho tentado praticar e também ensinar para as pessoas que eu tenho contato, que é uma vela acesa. E essa vela acesa, ela diz respeito à nossa presença. Ela diz respeito à nossa capacidade de estar de corpo e alma, e mente, coração, em cada momento do nosso dia a dia. E estar presente no mundo que a gente vive é quase que um ato de resistência, porque tudo nos chama a não estar aqui agora. As nossas lembranças de coisas que a gente precisa fazer, ou nossas notificações no celular, o tempo inteiro a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente está em uma reunião, ao mesmo tempo a gente vê uma televisão, ao mesmo tempo a gente responde uma mensagem. Enquanto isso, a vida passa. As pessoas estão ao nosso redor, muitas vezes a gente não consegue se conectar. Então, essa atenção plena, que é tão falado hoje em dia, uma habilidade, né, o mindfulness, ele diz respeito a essa mente que está atenta, que está presente. E a gente não consegue fazer nada do que os outros itens do kit falaram aqui se a gente não estiver presente. E é um exercício que cada um de nós pode começar a fazer agora mesmo, puxando a sua atenção para esse lugar, puxando a sua atenção para o que está acontecendo aqui agora. E fazendo isso, a gente consegue desenvolver todas as outras habilidades e construir uma mente mais saudável. Então esse kit que vocês estão vendo aqui, eu quero que vocês levem para casa de vocês um kit de sobrevivência para vocês levarem daqui para frente hoje e poderem ir tirando da mochila sempre que vocês precisarem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o lema do meu trabalho, e é por isso que eu faço tudo que eu faço. Mentes saudáveis constroem um mundo melhor. Quando a gente decide construir uma mente mais saudável, cuidar da nossa mente, fazer o nosso kit, montar esse kit e desenvolver essas habilidades diariamente, a gente não está fazendo isso só pela gente. Não é um ato egoísta, como muitas vezes a gente pensa, mas é um ato coletivo. Eu faço isso não só por mim, pela minha família, pelos meus pacientes, pelos meus colegas, pelas pessoas que virão depois de mim. Então, cuidar da nossa mente é a forma que está mais sob a nossa responsabilidade, para que a gente possa construir um mundo melhor, porque esse mundo melhor não existe se a gente não cuidar primeiro das nossas mentes. Então eu quero deixar esse convite para vocês hoje, que cada um aqui possa sair, depois dessa palestra, dessa manhã, prestando atenção nas habilidades que vocês podem e devem carregar com vocês e desenvolver, e entendendo que o mundo que a gente quer construir, a vida que a gente deseja, ela vai ser um reflexo, um espelho da mente que a gente está construindo hoje. Muito obrigada!